A gente sempre pensa no artista como o grande mestre da sua obra, né? Alguém que controla cada detalhe, cada nota, cada palavra. Mas e se essa ideia estiver toda errada? E se a arte não for algo que o artista cria, mas sim algo que cria o artista? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, segundo o psiquiatra Carl Jung, pode virar de cabeça para baixo muito do que a gente acredita sobre o que é ser criativo. Bom, vamos mergulhar nisso aqui. Essa frase do Jung é uma bomba. O que ele está dizendo é que a obra de arte não é um objeto parado esperando para ser feito. Não, ela é uma força viva, quase uma entidade, que usa o artista como um veículo para vir ao mundo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O primeiro passo para entender o raciocínio do Jung é aceitar a premissa de que a arte tem sim uma vida própria, independente do artista. A analogia que ele usa é, nossa, muito poderosa. Pensa assim, o artista não é um engenheiro projetando uma máquina. Ele está mais para um canal, um útero psíquico, digamos. A obra cresce lá das profundezas do inconsciente e usa o artista como seu meio, o seu terreno fértil para existir. E o motor psicológico por trás disso tudo é o que o Jung chamou de complexo criativo. Imagina que é como se fosse uma subpersonalidade dentro da nossa cabeça. Um pedaço da psique que tem vida própria, com um único objetivo: se manifestar no mundo como uma obra de arte. Ok, beleza. Se a arte meio que se cria sozinha, de onde ela tira a matéria-prima? A resposta de Jung leva a gente para um lugar bem fundo na nossa mente: o inconsciente. É que para Jung o inconsciente não é só um porão escuro onde a gente joga traumas e coisas reprimidas. É muito mais que isso. É uma fonte riquíssima, um baú do tesouro cheio de material, de memórias que a gente nem lembra que tem, de onde a arte vai pescar tudo que ela precisa. E o mecanismo para isso acontecer tem um nome bem específico: criptomnésia. Sabe quando uma ideia genial surge na sua cabeça e parece 100% original, saída do nada? Então, pode ser uma memória oculta. A fonte original foi esquecida, mas o conteúdo volta, disfarçado de inspiração. Olha só esses exemplos, que são incríveis. O filósofo Nietzsche escreveu cenas inteiras no seu famoso livro Zaratustra, que depois descobriram eram iguaizinhas a uma história que ele tinha lido quando tinha 12 anos. Ele não se lembrava, mas a história estava lá. Ou o Goethe, que depois de um término de namoro, teve uma visão super nítida dele mesmo montado num cavalo com uma roupa que ele só iria usar 8 anos depois. Nos dois casos, eram memórias voltando como criação. Certo, mas para essas memórias se transformarem em arte, precisa de energia. Qual é o combustível que move essa máquina toda? E é aqui que a ideia de líbido de Jung entra em cena. E aqui tem um ponto de ruptura fundamental com o Freud. Para Freud, a libido era basicamente energia sexual. E a arte seria uma forma de desviar essa energia. Mas para o Jung, essa visão era muito limitada. Ele enxergava a libido como uma energia vital geral, uma força psíquica que alimenta, bom, tudo. O lance é o seguinte: para Jung, a libido é a própria energia da vida. É a fome, a paixão, a curiosidade, o tesão. É o impulso bruto que corre dentro da gente, uma eletricidade pura esperando para ser direcionada para algum lugar. E como é que essa energia bruta vira algo tão refinado como uma sinfonia ou um poema? Através do que Jung chama de símbolo. O símbolo funciona como se fosse um transformador, uma máquina psíquica, que pega essa libido crua e converte em algo que tem significado cultural. Então o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, tem a energia vital fluindo solta. Aí o símbolo entra em ação, ele canaliza e molda essa energia. E o resultado final é a cultura, a religião, a ciência e, claro, a arte. Ok, então a gente já entendeu a fonte e a energia. Mas e o artista? Qual é o verdadeiro papel dele nisso tudo? Como vimos, não é o de um mestre, mas sim o de um canal. E é fundamental sacar que, para Jung, isso não era só uma teoria bonitinha no papel, não. Ele vivia isso. Ele se entendia como um artista e usava o processo de criação para conversar com o próprio inconsciente. Olha só essa imagem. Esse é o Jung em Bollinger, que era o refúgio dele. Ele não está numa biblioteca pensando. Ele está literalmente com a mão na massa, esculpindo uma pedra, dando forma física ao que estava emergindo das profundezas dele. E aqui está o resultado. Essas imagens e inscrições não foram planejadas. Ele mesmo contou que as palavras simplesmente vieram a ele enquanto ele trabalhava. Ele se abriu, se permitiu ser um canal para que a própria pedra falasse. E toda essa vivência fez ele separar a arte em dois tipos. De um lado tem a arte que ele chamou de psicológica.
Ela nasce das experiências pessoais e conscientes do artista. Pensa num romance sobre um amor perdido, por exemplo. Do outro lado, tem a arte visionária. Essa é diferente. Ela mergulha muito mais fundo, no inconsciente coletivo, e de lá ela traz imagens estranhas, primordiais, símbolos e mitos que são de todo o mundo. Então, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Essa visão do Jung nos dá uma lente completamente nova para olhar não só para a arte, mas também para o papel do artista. E tem uma citação dele que, para mim, amarra tudo perfeitamente. O verdadeiro artista não está falando só por si mesmo. Ele se torna um veículo, um porta-voz inconsciente do espírito da sua época, do famoso Zeitgeist. Isso quer dizer que as grandes obras, aquelas que atravessam o tempo e nos tocam fundo, não são só a expressão de uma pessoa. Elas são, na verdade, um diálogo. Um diálogo entre a mente de um artista e a mente coletiva de uma era inteira. A arte, vista por essa lente, vira um espelho. Só que não um espelho só da alma do artista, mas um espelho da alma do mundo. E isso tudo deixa uma pergunta bem provocadora no ar. Se a arte é a voz do inconsciente de uma era, o que será que a arte de hoje, com todas as suas formas, suas manifestações, suas contradições, está tentando nos dizer sobre nós mesmos aqui e agora?